Fala pessoal, estamos de volta para dar prosseguimento sobre a Grande Guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, agora pegando a fase inicial da guerra, que ocorreu ali no primeiro ano, entre 1914 e 1915, e também para a gente estar falando, né, das trincheiras que começam a ser instituídas aí nesse cenário, dentro do contexto da guerra para nós. Ok? O que a gente tem agora nesse primeiro ano? A gente tem avanço e recuo de força de combate, né? A gente tem muito mais recuo, inclusive, do que avanço. Na verdade, os países participantes, tanto do lado dos aliados quanto do lado da Entente, eles buscavam era demonstrar sua superioridade bélica, desenvolver novos artefatos de guerra, principalmente a Alemanha e Grã-Bretanha, principalmente a Alemanha e Inglaterra, que tinham uma grande disputa no quesito armamentista. Ok? Nós temos também a mudança no sistema de alianças. A gente vai ter a entrada do Império Turco-Otomano. Por que o Império Turco-Otomano entra ao confronto mundial do lado do bloco da Tríplice Aliança? Porque o Império Turco-Otomano ele veio se enfraquecendo ao longo do século XIX, perdendo muito território, inclusive para a Rússia. Então agora o Império Otomano ele vê uma oportunidade de reconquistar terras que haviam sido perdidas por ele. Então o Império Otomano, juntamente à Bulgária, vão se aliar à Alemanha e à Áustria-Hungria. A Itália vai sair do confronto, mudando de lado. Né? Na verdade, a Itália não sai do confronto, a Itália muda de lado. A Itália, que pertencia à Tríplice Aliança, ela migra para a Tríplice Entente. Por quê? Porque ela fez um acordo com a Inglaterra, né? Porque territórios que faltavam para completar a unificação da Península Itálica pertenciam à Áustria-Hungria. Exemplo, Trieste, Istria e Trentino. Então a Grã-Bretanha vai chamar a Itália e vai virar e falar assim, pô, tá dando bobeira. Você luta ao lado de quem domina territórios que falta para unificar o seu espaço geográfico. Vem com a gente, vem para o nosso lado, vem para a Entente, que você vindo para a Entente, quando nós vencermos a guerra, vamos entregar à Itália o controle de Trieste, Istria e Trentino. Isso fez com que a Itália migrasse. Agora, por que a Inglaterra buscou essa aliança com a Itália? Porque o bloco da Entente estava fraco. Vários territórios franceses já haviam sido invadidos pela Alemanha numa primeira fase do confronto. Lógico, a Alemanha não obteve o sucesso de tomar toda a França como ela almejava, mas a França já vinha perdendo um grande espaço territorial, a Rússia só tendo baixas em confronto. Então a Entente estava fraca. É como se a Grã-Bretanha estivesse lutando sozinha. E ela precisava enfraquecer o bloco da Tríplice Aliança. Então, trazer a Itália era de suma importância para a Inglaterra nesse momento e conseguiu. A Itália migra do lado, e que inclusive rendeu à Itália um apelido nada carinhoso, né, de prostituta de guerra, por ela ter justamente mudado de lado ao longo do confronto. Essa é a primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Agora a gente vai falar, né, da fase das trincheiras, que vai ocorrer aí de 1915, né, após o primeiro ano de combate, até 1918, até a rendição da Alemanha, que são as trincheiras, que vão ser aquelas imensas valas cavadas na terra, que vão inclusive fazer túneis que vão abrigar os soldados. Elas são protegidas por sacos de areia, por corpos mortos também. Ali elas eram muito sujas, executavam uma proliferação de doença muito grande, né, proporcionado aí pela sujeira, pela falta de saneamento nessas valas, né, o contato dos homens vivos com homens mortos. Então as trincheiras, essas imensas valas, elas vão acabar acarretando uma proliferação de doença muito grande ao longo da Primeira Guerra Mundial, o que faz com que muitos homens acabem morrendo, né, não só por estar em combate, mas por doenças contraídas também. E aí nós temos de 15 e 18, além da chegada, né, da inserção das trincheiras, nós temos mudança nos jogos. Em 1917, no mês de abril, nós tivemos a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vinha, né, num desenvolvimento econômico proporcionado por esse confronto muito grande, porque os Estados Unidos eles vão se destacar.
a gente até vai falar sobre isso no final, um dos desdobramentos da guerra, é a mudança do eixo econômico, né, da potência mundial agora que surge da América, superando todas as outras, que vão ser os Estados Unidos. Por quê? No período de confronto desse porte, de uma grande guerra, onde os estados europeus todos estão inseridos nela, nós vamos ter uma baixa na produção industrial. Só que você tem uma baixa na produção industrial porque você está focado no confronto, ao mesmo tempo você precisa comprar, você precisa consumir. Quem vai gerar esse fornecimento? Os Estados Unidos, que não estavam inseridos no confronto e tinham potencial para exportar mercadorias por já ter um norte industrializado e já buscar o seu imperialismo no continente americano. A grande guerra foi a possibilidade dos Estados Unidos de chegar ao mercado europeu. Isso enriqueceu muito a sociedade norte-americana. Como os Estados Unidos comercializava diretamente com a Entente e como a guerra gerava uma alta lucratividade aos Estados Unidos, eles adentram ao bloco da Entente em abril de 17, até porque ali era a possibilidade de acabar com o confronto e consolidar o seu domínio econômico da Europa agora. Então, os Estados Unidos veem aí no final dessa guerra uma possibilidade de consolidação da sua superioridade econômica frente aos países que, óbvio, vão estar devastados pelo esse confronto que já perdura aí, né, quase 4 anos. A gente vai ter também a saída da Rússia após a Revolução Bolchevique, assunto que a gente vai estar tratando aí semana que vem, Revolução Russa, né? Então, dezembro de 1917, a Rússia sai do confronto após a assinatura do Tratado da Brest-Litovsk, certo? Quando a gente chegar em 1918, a Alemanha vai acabar se rendendo, né? E aí, com a Alemanha se rendendo, vai ser imposta a ela o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha vai ser rechaçada, ela vai ter que pagar indenização aos países vencedores, ela vai perder territórios, ela vai ser proibida de desenvolver armamento bélico, ela vai ser proibida de manter o seu governo imperial, vai ter que se instituir um governo republicano, que nós vamos chamar de República de Weimar. Dentro do Tratado de Versalhes, a Alemanha também vai ser submetida, né, à diminuição do seu desenvolvimento militar. Então, a Alemanha ela vai sair rechaçada. Cuidado, atentem, pegadinha de questão, né? A Alemanha assinou o Tratado de Versalhes? Não, mas como ela se rende, vai ser imposto a ela as medidas do tratado, ok? Por que a gente está falando isso? Essas humilhações impostas à Alemanha, nós vamos ver aí que na década de 20, né, no período entre guerras até 1939, acabou criando uma sociedade que vai buscar um revanchismo. Então, um dos fatores lá da Segunda Guerra Mundial é o revanchismo alemão proporcionado ao final desse confronto, certo? A gente tem como desdobramento também, né, o fim da hegemonia europeia, como a gente falou, a ascensão econômica dos Estados Unidos, né, e também vai haver aí, mediante a Revolução Russa, né, a gente vem com a futura União Soviética, que também vai se fortalecer frente à devastação dos países europeus. Vai haver as instituições dos 14 pontos de Wilson, né, uma determinação do presidente dos Estados Unidos de buscar uma interligação mundial de mercado. Claro que essas medidas iriam beneficiar os Estados Unidos, que agora eram, né, a grande potência econômica do período. Os estados devastados necessitavam do apoio econômico norte-americano. Nós temos a criação da Liga das Nações, que é um fracasso, mas é um embriãozinho da ONU ali. Qual que é a função da Liga das Nações? Tentar manter a pacificação entre os estados mundialmente, né? Os impérios austro-húngaro e otomano que perderam a guerra foram desmembrados, então vão nascer na Europa diversos países independentes que agora ou vão ser comandados pela ideologia capitalista ou vão acabar sendo comandados pela ideologia socialista da Rússia, que formarão na década de 20 a União Soviética, que vamos tratar esses assuntos nas próximas aulas, certo? Então, nós tivemos aí esse soldo, né, infelizmente, de como desdobramento da Primeira Guerra Mundial, incluindo aí, né, cerca de 10 a 15 milhões de mortos nesse confronto.
Beleza? Pessoal, nas próximas aulas a gente vai falar aí, né, da Europa na década de 20, nós vamos falar da Revolução Russa, vamos falar da crise de 29, até a gente caminhar para a ascensão das ideologias nazistas e fascistas e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, continuem estudando, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim. Tchau, pessoal!